Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Que a bênção do Senhor alcance sua vida, sua casa, sua família de uma forma especial. Nesta manhã de domingo, dia 25 de dezembro de 2022. É um prazer estarmos aqui e adentrando em sua casa através dessa comunicação. Na lição deste dia, nós vamos estudar O Senhor está ali, a lição de número 3 desse nosso último trimestre do ano de 2022. Tivemos um trimestre abençoado, estudando o livro do profeta Ezequiel de uma forma expositiva e também temática, bem como bem detalhada. Este livro tão fundamental para a nossa vida, para os nossos dias e também para o futuro. Vamos então iniciar a nossa lição. O tema desta lição de hoje é O Senhor está ali, a nossa 13ª e última lição deste ano também, deste trimestre. Vamos falar do nosso texto áureo, que está escrito assim: Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías capítulo 11, e o versículo de número 9. Temos como verdade prática: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó governa soberanamente o seu povo. Ele está no meio do seu povo. Essa é a nossa verdade prática aqui. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra justamente no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 48, os versículos de versículo 30 ao versículo 35. Se você puder acompanhar na sua casa, puder acompanhar com a sua Bíblia, ou até mesmo conosco, pela televisão, pelo computador, por onde você estiver acompanhando, pelo celular, para você se ambientalizar com estes versículos e entender de uma forma mais clara. Vamos lá. Ezequiel capítulo 48, a partir do versículo de número 30, que diz assim: E estas são as saídas da cidade, desde a banda do norte, 4.500 medidas, e as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel: 3 portas para o norte, a porta de Ruben, uma porta de Judá, outra a porta de Levi, outra da banda do oriente, 4.500 medidas, e 3 portas, a saber, a porta de José, uma, a porta de Benjamim, outra, a porta de Dan, outra. Da banda do sul, 4.500 medidas e 3 portas, a porta de Simeão, uma porta de Isacar, outra porta de Zebulão, outra. Da banda do ocidente, 4.500 medidas e as suas 3 portas, a porta de Gade, uma, a porta de Azer, outra, a porta de Naphtali, outra. 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: O Senhor está ali. Como costumeiramente em nossas lições, e por prática para uma leitura semanal e interativa e de conhecimento, eu quero convidar você que está na sua casa para abrir sua Bíblia comigo na leitura diária. Precisamente a de segunda-feira é Gênesis capítulo 49, versículo de número 1, antes de nós entrarmos nos objetivos da lição. Então, Gênesis 49, versículo 1 e 2, para você acompanhar da sua casa para um melhor entendimento, e eu já explico a seguir. 49, versículo 1 e 2 de Gênesis, disse assim: Depois chamou Jacó e seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. A leitura de terça, Apocalipse, capítulo 21, olha que interessante. O primeiro verso que lemos foi no primeiro livro da Bíblia. O segundo verso que estamos lendo é no último livro da Bíblia, Apocalipse 21, versículo 12 ao 14. E tinha um grande e alto muro
E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então, o que havia sido dito em Gênesis está sendo reforçado e concretizado aqui. Do lado da nascente tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então aqui a gente ratifica o que foi escrito em Gênesis e também ainda reforça o que encontramos no Novo Testamento. Entrando para justamente os objetivos da lição desta manhã, nós temos como objetivo da nossa lição apresentar a cidade de Jerusalém no milênio. O segundo objetivo é elencar os nomes das 12 tribos do milênio. E o terceiro objetivo é mostrar que a expressão "o Senhor está ali" é o novo nome da cidade. A palavra-chave que nós temos nesta manhã é Senhor. E antes de entrarmos na introdução, eu preciso fazer e tecer alguns comentários de forma prática e também para embasarmos a lição desta manhã e deste trimestre, porque ela tem muitos significados e símbolos. O comentarista, o pastor Ezequias Soares, ele foi muito feliz na leitura diária da semana. Diante disso, para direcionarmos, precisamos ver alguns pontos importantes, ok? Dentro dessa palavra-chave que nós vemos aqui, que é Senhor, precisamos entender o que de fato significa esta palavra. Essa palavra ela corresponde a uma tradução de várias palavras hebraicas, aramaicas e gregas. Geralmente é representada como Senhor, às vezes como Deus. Em algumas versões é como Jeová, em outras. Ela significa Ele é, ou seja, Ele é aquele que é absoluto ou imutável. Esse nome indica a existência independente e autônoma de Deus. Ela foi usada no Antigo Testamento como sendo o nome do próprio Deus. E o outro significado é Adon, ou Adonai, Senhor, soberano, como alguém que tem poder e força. Preciso explicar o significado dessa palavra-chave, que é justamente o Senhor. Entrando neste momento agora, na nossa introdução, você pode acompanhar aí, junto com a sua lição, da sua casa. Diz assim a nossa introdução: vimos na primeira lição do trimestre que o livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica nas Escrituras. O livro de Ezequiel começa com a visão da glória de Javé e conclui com a descrição da glória de Deus na Jerusalém glorificada. Não é possível compreender o livro de Apocalipse sem os oráculos de Ezequiel. Encontramos abundantes dados cruzados nesses dois livros, e ambos são revelações sobre o fim dos tempos. A presente lição encerra o trimestre estudando os aspectos da Jerusalém no milênio. Preciso reforçar algumas coisas nessa introdução aqui. O primeiro ponto essa é a última lição do nosso trimestre, o último trimestre de 2022. E na lição de hoje, nós estudaremos uma parte do capítulo 47. A lição do domingo passado, não finalizamos o capítulo 47, mas aqui continuamos o capítulo 47, porque ele está interligado ao capítulo 48, os seus acontecimentos e os seus feitos. Então, nós estudaremos uma parte final desse capítulo 47 e o capítulo 48. Tanto em um aspecto escatológico, quanto em um aspecto também pneumatológico. Desde a lição de número 11, nós estamos estudando aquela sequência do capítulo 40 ao capítulo 48. É importante reforçar aos irmãos que o livro de Ezequiel não é um livro fácil. Esse livro tem diversas literaturas apocalípticas, como recheadas de visões, predições escatológicas, metáforas, alegorias e uma compreensão complexa. E para os irmãos terem ideia, o capítulo 48 é uma continuidade literária, não são assuntos soltos.
É importante dizer que quando Ezequiel tem aquela visão no capítulo 40, quanto à restauração e à estrutura do templo no período do milênio, ele dá uma pausa no capítulo 47 para falar sobre o rio de Deus e sobre aonde esse rio passa, ele traz vida. E quando a gente chega no versículo 13 do capítulo 47, a gente tem uma ligação com este capítulo 48, que é o tema que trataremos hoje. É importante lembrar também que o livro de Ezequiel, ele é um livro de difícil compreensão e você precisa ter algumas ferramentas necessárias. É um dicionário, comentários bíblicos, comentários escatológicos, entre outros. Assim como Ezequiel, temos outros livros como Isaías, Jeremias, Zacarias, o próprio Levítico e o próprio livro do Apocalipse, que são livros que possuem figuras, visões, escatologias e outros itens que são de difícil compreensão, mas com algumas ferramentas isso é possível. Entrando justamente agora no nosso primeiro tópico sobre a cidade, é importante nós deixarmos de lado as especulações. Tudo aquilo que a Bíblia não diz, nós precisamos deixar de lado. Nós precisamos extrair as lições primárias e deixar as secundárias de lado, esquecendo que aquilo que é secundário, nós deixamos e extraímos do texto aquilo que Deus quer nos ensinar de forma. Existe uma regra na hermenêutica que diz o seguinte: no que a Bíblia fala, nós falamos, no que a Bíblia cala, nós calamos. Isso é tão importante porque uma má interpretação bíblica pode gerar uma catástrofe gigantesca na igreja, no corpo de Cristo, no culto, no ensino. E eu estou me lembrando, e quando estava aqui preparando esta aula, daquela famosa história de quando Barack Obama foi eleito como presidente dos Estados Unidos, e antes de ser eleito, ele sempre fazia um discurso que o mundo precisava de um grande líder. E um irmão disse a um devido pastor, dizendo que o Barack Obama era o anticristo. O pastor, brincando com ele e vendo que aquilo não tinha base bíblica, disse para ele: se Barack Obama for o anticristo, nós perdemos o arrebatamento e a gente vai ter que entregar e enfrentar a grande tribulação. Só aqui um plus para você entender que uma interpretação errônea pode gerar muita confusão. A visão escatológica de Ezequiel no capítulo 48 vai até o milênio, enquanto a visão de João, ela passa pelo milênio e adentra a eternidade. Isso é importante nós deixarmos claro aqui. A visão escatológica de Ezequiel no capítulo 48 vai até o milênio, enquanto a visão de João passa o milênio e adentra a eternidade. Vamos lá. Entrando aqui no nosso primeiro tópico, tópico 1, sobre a cidade. Há certa similaridade entre a visão de Ezequiel e a do apóstolo João no livro do Apocalipse, na linguagem e no conteúdo. Mas é importante que os crentes saibam distinguir a diferença entre Jerusalém do milênio e da Nova Jerusalém do mundo vindouro. Falamos há pouco aqui. Primeiro subtópico deste tópico fala, e estas são as saídas da cidade. Subtópico 1 do tópico 1. Diz assim a lição: essa seção final da profecia é um suplemento não somente do capítulo, mas também do próprio livro. Apesar de o nome da cidade não ser mencionado, o contexto deixa claro que se trata de Jerusalém. O termo hebraico para saídas, totsaot, aparece somente uma vez em Ezequiel e é usado no livro de Números com o sentido de limites, extremidades. A versão bíblica, tradução brasileira, emprega extremidade no versículo 4. Como o profeta usa outra palavra para saída, muitos expositores do Antigo Testamento acham que saídas, apesar de semanticamente correta, não se ajusta bem no presente contexto. Grifa aí. A ideia, segundo alguns, seria: estas são as extremidades da cidade, mas saídas é a forma familiar e mais tradicional mantida na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, e nas nossas versões atuais da Bíblia.
Importante destacarmos algumas coisas. Que neste primeiro tópico, nós apresentaremos a cidade de Jerusalém no milênio, não a nova Jerusalém descrita por João no Apocalipse. Importante lembrarmos a diferença entre a Jerusalém do milênio, onde Ezequiel nos relata, da nova Jerusalém do mundo vindouro. A ideia, segundo alguns, seria: estas são as extremidades da cidade. Falaremos de dimensões, falaremos de algumas coisas mais teóricas e daqui a pouco a gente entra nos métodos práticos desta lição tão preciosa que você vai compreender com mais clareza em seu final. Entrando aqui no segundo subtópico do tópico 1, eu fiz questão de deixar o segundo, o terceiro e o quarto subtópico de forma agrupada para explicar justamente essa parte mais teórica e trouxe para vocês alguns mapas para ficar mais claro e fazermos um embasamento do passado, do presente e qual é a ideia do futuro, a escatologia, para onde nós iremos. Aqui eu trago para vocês, acredito que esteja de forma visual aí, é importante lembrarmos algo interessante. A descrição de Ezequiel revela que a cidade será quadrada, e nessa visão suplementar o profeta fala de 4 lados descritos no sistema horário: norte, leste, sul e oeste, um tipo de Nova Jerusalém. E importante lembrarmos o seguinte: a Jerusalém do tempo de Salomão, a Jerusalém no tempo de Neemias, a Jerusalém no tempo de Jesus, a Jerusalém atual, e Ezequiel ele está falando da Jerusalém do milênio. Ratifico aqui, Jerusalém do milênio é o que Ezequiel fala. João vai falar da Jerusalém, da nova Jerusalém, lá em Apocalipse. Aí para vocês, nós temos um mapa, e justamente uma foto aí de Jerusalém, a área do templo na época de Salomão. Então vocês podem ver as separações, o Santíssimo, o lugar santo, o pórtico, conforme tem uma legenda à direita do seu vídeo, você assistindo de frente, né? E aí toda a separação do templo também, o pátio, justamente o pórtico do trono, a casa da floresta do Líbano, pórtico das colunas, para você ter uma forma visível e mais prática, você acompanhar aí de casa. Mais dinâmica também. Aí você vai ter justamente Jerusalém no tempo de Neemias. Perceba que ela já muda do templo de Salomão. É quase que um funil, começa maior lá em cima e ele desce, vai descendo. E aí você vê as muralhas no tempo de Neemias, a Jerusalém. No próximo slide você consegue enxergar a Jerusalém na época de Jesus. Então você consegue enxergar as descrições. Então, Palácio de Herodes, a Torre de Picos, primeiro muro. Temos aqui outras descrições, o tanque de Betesda aqui embaixo, o monte do templo. E aí uma descrição para você conseguir identificar essa cidade baixa, esse layout, como você quiser, essa planta, a cidade superior, o local da última ceia, a casa de Caifás. Então você consegue enxergar de uma forma mais dinâmica para entender o passado e agora para você ter a noção do presente. Nesse próximo slide, eu fiz questão de ir lá no Google Maps e tirar uma imagem para você ver de cima a imagem de Jerusalém, a localização de Jerusalém. Então você vê ali o Egito, a Arábia Saudita próximo, o Iraque ali próximo, onde você tem essa bolinha vermelha, justamente onde Jerusalém está localizada, e uma foto mais atual de Jerusalém hoje. Então, trouxe Salomão, Neemias, Jesus e a foto da atualidade de como é Jerusalém nos dias atuais. Importante lembrarmos, né, que a Jerusalém do milênio será construída por homens. Você vai encontrar isso no capítulo 48 de Ezequiel, do versículo 8 ao 10, o capítulo que nós estamos estudando hoje. Repito,
a Jerusalém do milênio será construída por homens e haverá um santuário. Vamos ler para ficar claro isso para os irmãos que estão junto conosco nos acompanhando. Ezequiel, capítulo de número 48, versículo de 8 a 10. Veja o que diz a Bíblia, versículo 8 e 10 do capítulo 48. E junto ao limite de Judá, desde o lado oriental até o lado ocidental, será a oferta que haveis de fazer de 25.000 canas de largura e de comprimento de cada uma das porções, desde o lado oriental até o lado ocidental, e o santuário estará no meio dela. A oferta que haveis de oferecer, então alguém vai oferecer, ao Senhor será do comprimento de 25.000 canas e da largura de 10.000. E ali será a oferta santa para os sacerdotes, medindo para o norte 25.000 canas de comprimento, para o ocidente 10.000 de largura, para o oriente 10.000 de largura, e para o sul 25.000 de comprimento, e o santuário do Senhor estará no meio dela. Então, ratificando o que dissemos, biblicamente aqui descrito para os irmãos. É importante lembrarmos que a Jerusalém do milênio será construída por homens, e haverá santuário. Diferente dela, a nova Jerusalém não haverá santuário e será construída pelo próprio Deus. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo de número 21. Vamos reforçar isso. Apocalipse capítulo 21 e o versículo de número 22. 21, capítulo 22, o versículo. E nela não vi templo. Quem está falando? João. Porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Aleluia. Entrando para a síntese desse tópico, então eu resumi para explicar porque esses tópicos são de medidas, larguras, e fiz uma linha do tempo para ficar um entendimento melhor para os irmãos. Então, Salomão de uma forma, Neemias de outra forma, os tempos de Jesus de outra forma, atualidade de outra forma, no milênio vai ser de outra forma, e na Nova Jerusalém, na eternidade, será de outra forma também. A síntese desse tópico é: Deus é o arquiteto e construtor da Nova Jerusalém, a cidade do milênio. Muito bem. Tópico de número 2, acompanhe na sua lição conosco, por favor. Vamos entrar no tópico de número 2. Sobre o nome das 12 tribos. Diz assim: os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó aparecem com frequência nas Escrituras como representantes e fundadores da nação de Israel. Outras vezes, são os nomes dos 12 filhos de Jacó, para representar as 12 tribos de Israel. Primeiro subtópico do tópico 2, diz assim: as 12 tribos de Israel. Há cerca de 20 listas dos filhos de Jacó, das respectivas tribos de Israel no Antigo Testamento. Mas não existe nenhum padrão. Por exemplo, a lista com os 4 primeiros nomes, Rubens, Simeão, Levi e Judá, seguem a ordem de nascimento. Outras listas divergem a partir do 5º nome. A lista de Ezequiel segue no sentido horário, a partir do norte da cidade com Rubem, Judá e Levi, leste ou oriente, José, Benjamim e Dan, sul, Simeão, Isacar e Zebulon, oeste ou ocidente, Gade, Azer e Naftali. Então, para lembrar, reforçar isso aqui também, de forma teórica e rápida, a lista de Ezequiel, ela segue um sentido horário, a partir do norte da cidade, como Rubem, Judá e Levi, leste ou oriente, José, Benjamim e Dan, sul, Simeão, Isacar e Zebulon, e oeste ou ocidente, Gade, Azer e Naftali. Aqui não tem como a gente fazer algo prático e aplicativo, mas vamos para os próximos tópicos, que já já eu faço uma aplicação dos 3 subtópicos do tópico de número 2. Entrando no segundo subtópico, justamente o critério da ordem dos nomes.
diz assim: pelo relato do nascimento deles, a melhor explicação da ordem dos nomes parece ter sido o critério das mães deles, ou pelo menos uma tentativa. Leia e Zilpa de um lado, Raquel e Bila de outro. A diferença é que Naftali é filho de Raquel por meio da sua serva Bila, e esta junto com Gade e Azer, filhos de Leia por meio de Zilpa. Isso aqui é interessante, eu vou pedir para você grifar aí na sua casa. Toda escolha tem o seu propósito. Nada é aleatório. Os escritores bíblicos sabiam o que estavam fazendo. A questão é que nós desconhecemos esses critérios. É o que diz lá em Deuteronômio, existem coisas que são ocultas para nós, somente cabe a Deus, e as reveladas nós temos na palavra do Senhor. Mas isso aqui me chamou a atenção. Toda escolha tem seu propósito. Nada é aleatório. Principalmente falando do nosso Deus. Ele sabe como escolher, ele tem os seus meios, ele tem as suas formas, os seus objetivos e os seus propósitos para toda escolha em seus projetos, justamente para dentro do seu reino. Terceiro subtópico do tópico de número 2 diz o propósito dos nomes. Aqui a gente vai tomar um pouquinho mais de tempo, de uma forma mais aplicativa. Dos 3 patriarcas do Gênesis, Abraão, Isaque e Jacó, o último deles foi o único em que não houve eliminatória dos filhos para a formação da nação de Israel. De Abraão, o filho escolhido foi Isaque. De Isaque, o filho escolhido foi Jacó. E lembra que Jacó foi escolhido pelo próprio Deus. O maior vai servir o menor. O filho escolhido foi Jacó. De Jacó, todos foram incluídos na nação escolhida. Esses 12 filhos de Jacó deram os seus nomes aos 12 territórios na terra de Canaã durante a partilha da terra sob a liderança de Josué. Grifa. Assim, o propósito desses 12 nomes dos filhos de Jacó como representantes da nação está claro também no éfode sacerdotal. Olha só, Deus cita no Gênesis e vai falando desses nomes em vários momentos por toda a história bíblica, até na vestimenta sacerdotal. E porás as 2 pedras das ombreiras de éfode, por pedras de memória, para quem? Para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Êxodo capítulo 28, versículo 12. Olha que interessante. O nome nas 12 portas da Jerusalém milenial, bem como na Nova Jerusalém, tem por propósito a memória dos filhos de Israel. Enquanto a Nova Jerusalém, ou a Jerusalém do futuro, pós-Jerusalém milenial, tem diferença, na Nova Jerusalém e na Jerusalém milenial, nós vamos encontrar os filhos, os nomes dos filhos de Israel. Isso é interessante. Por quê? Repito, assim o propósito desses nomes dos filhos de Jacó, como representantes da nação, está claro. Também no éfode sacerdotal. Esses nomes vêm transcorrendo a história, desde o Antigo Testamento e finalizando no Novo Testamento e em todo o projeto de Deus, nas suas promessas. E porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode. Olha só, até o sacerdote, sumo sacerdote ali, quando tem essa vestimenta, vai lembrar destes nomes. E porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. O nome das 12 portas da Jerusalém milenial, bem como a Nova Jerusalém, tem por propósito a memória dos filhos de Israel. É interessante que aprendemos aqui é que Deus ele é fiel em suas promessas. Aquilo que Deus prometeu a Abraão, ele cumpriu. Aquilo que Deus prometeu a Isaque, ele cumpriu.
Aquilo que Deus prometeu a Jacó, ele cumpriu. Aquilo que Deus prometeu a Moisés, a Davi, aos grandes baluartes e pais da fé, ele cumpriu. Aquilo que Cristo prometeu aos seus discípulos e futuros apóstolos, ele cumpriu. E aquilo que toda a Bíblia foi falada e está nos ensinando hoje, veja que coisa linda. A Bíblia disse que ele nasceria em Belém. Isso aconteceu. A Bíblia disse que ele nasceria de uma virgem. Isso aconteceu. A Bíblia disse que ele nasceria em Belém, fugiria para o Egito depois de uma ameaça, voltaria para Nazaré, subiria para Cafarnaum. Isso tudo aconteceu. Ele daria audição aos surdos, vista aos cegos, fala aos mudos, levantaria paralíticos e ressuscitaria mortos. Isso também aconteceu. Ele disse também que ele morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. Isso também aconteceu. E ele mesmo disse: eu vou, mas eu vou voltar. E quando lemos o capítulo 1 de Atos, nós vemos ele ensinando no Monte das Oliveiras, fazendo a sua ascensão, e 2 varões de branco falando à futura escola apostólica: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? O mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, um dia ele vai descer. Essa promessa está próxima. Louvado seja Deus. A síntese desse segundo tópico é: o nome nas 12 portas de Jerusalém milenial tem por propósito o quê? A memória dos filhos de Israel. Memória é lembrar de algo que aconteceu, que algo que foi dito, e algo que foi realizado ou vai ser realizado para inspirar, para motivar, para gerar fé. Lá justamente estará tudo cumprido sobre aquilo que Deus prometeu e cumpriu e disse. Entramos agora no nosso justamente terceiro tópico e último tópico dessa lição, que é justamente o Senhor está ali. Acompanhe na sua lição, por favor. Esse é o novo nome da cidade de Jerusalém depois de sua purificação e restauração espiritual, sem deixar lembranças da idolatria, prostituição e violência. O nome Jerusalém não conseguiu deletar da memória do povo as abominações do passado. Por isso, esse nome precisa ser mudado. Esse ponto aqui é muito importante deixarmos claro. Vou ler novamente, eu até grifei. Esse é o novo nome da cidade de Jerusalém. Então vai ser o nome, o Senhor está ali. Depois de sua purificação e restauração espiritual, sem deixar lembranças do quê? Da idolatria, da prostituição e violência. O nome Jerusalém não conseguiu deletar da memória do povo as abominações do passado. Por isso, esse nome precisa ser mudado. Primeiro subtópico fala sobre os nomes da cidade. Acompanhe comigo na sua lição e já já eu faço a explicação de forma gradual e também íntegra desses 3 subtópicos. O primeiro nome da cidade de Jerusalém é Salém, que significa paz, desde os dias do patriarca Abraão. Ela foi chamada também de Jebus, que esteve sob o domínio dos jebuseus e só foi conquistada por Davi depois de alguns séculos da conquista de Canaã e chamada também de cidade de Davi. Ela é também chamada de Sião e de Ariel. Jerusalém é o nome mais conhecido e significa cidade de paz. Presta atenção nisso. Mas esse nome não aparece no suplemento da profecia de Ezequiel. A cidade é identificada pelas características ali apresentadas. Ela é chamada em Apocalipse de Arraial dos Santos, a cidade amada. Isso está em Apocalipse, capítulo 20 e também o versículo de número 9. Segundo subtópico, o nome divino. Os nomes de Deus não são apenas um apelativo, nem simplesmente uma identificação pessoal,
mas são inerentes à sua natureza e revelam suas obras e atributos. Não é meramente uma distinção dos deuses das nações pagãs. O nome revela o poder, a grandeza e a glória do Deus Todo-Poderoso, além de mostrar os atributos dele. O próprio Deus se identifica a si mesmo como Hashem, o nome. Quando a Bíblia faz menção do nome de Deus, está se referindo ao próprio Deus. Haverá um lugar, abre aspas, haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Fecha aspas. Deuteronômio capítulo 12, versículo 11. Terceiro subtópico, Yahvé Shammah. A Bíblia nos mostra com clareza que Deus se deu a conhecer nos tempos do Antigo Testamento por vários nomes inerentes à sua natureza e às circunstâncias de sua revelação. Para Abraão, ele apareceu como a provisão para o sacrifício em lugar de Isaac, seu filho, como o nome de Yahvé Irê, ou Jeová Jirê, ou Javé Jirê, que significa o Senhor proverá. Aquele acontecimento justamente lá no Monte Moriá, quando Abraão e o seu filho Isaac sobem a esse monte, e o filho pergunta para o pai: pai, aqui tem lenha, aqui tem fogo, aqui tem cutelo, mas cadê o cordeiro? E Abraão responde para o seu filho: Deus proverá para si o cordeiro. Lá no Gênesis, Deus já estava fazendo uma alusão no sentido figurado sobre o seu filho, o cordeiro pascal, o cordeiro mudo, que foi levado ao matadouro, o nosso Senhor Jesus. E prometendo livrar os filhos de Israel daquelas pragas e enfermidades que sobrevieram aos egípcios. Ele se manifestou como Yahvé Rafá, ou seja, Jeová Rafá ou Javé Rafá, isto é, o Senhor que sara. Êxodo capítulo 15, versículo 26, entre outros. Mas o nome divino, Yahvé Samá ou Javé Samá, isto é, o Senhor está ali, é o novo nome dado à cidade do milênio. O objetivo é dissociar o nome de Jerusalém com os pecados do passado. Aqui eu quero me prender um pouco mais sobre o agrupamento desses três subtópicos, os nomes da cidade, os nomes do divino, o nome divino e Yahvé Shammah. Importante ressaltarmos esses três subtópicos, lembrarmos e aprendermos o seguinte: a Nova Jerusalém será uma cidade santa, será o tabernáculo de Deus com os homens. Deus estará habitando no meio do seu povo. Outro ponto importante, ela desce do céu. A sua luz é como a luz de uma pedra preciosíssima. Enquanto a Jerusalém do milênio tem o nome das 12 tribos em cada porta, a Jerusalém celeste, além do nome das 12 tribos, ainda tem o nome dos 12 apóstolos nos fundamentos. A Nova Jerusalém não será somente a nação de Israel, mas também para os estrangeiros, ou seja, eu e você também estamos incluídos ao seguirmos os passos de Jesus. É importante deixar isso claro. Isso não será só um privilégio da nação israelita, mas também para mim, para você, para todos aqueles que aceitarem, reconhecerem a Cristo, ao Senhor Jesus como único, suficiente Salvador das suas vidas e seguir os passos dele. Outro ponto importante sobre como é o encerramento deste livro e desses tópicos, quando nós estudamos o livro de Ezequiel, é importante ratificarmos algumas coisas. Primeiro, Deus ele é soberano. Segundo, Deus ele é misericordioso. Terceiro, Deus revela a sua graça. Quarto, Deus será o centro da vida religiosa. Quinto, Deus será o centro também da vida civil, independente da medida, da estatura, da planta, dos metros, da metragem. O que vai ser mais importante será a presença de Deus. É a presença dele que dá sentido a tudo. Um ponto de atenção: a gente canta
que vamos andar por ruas de ouro, que vamos ter luz, que lá não vai ter choro, que lá não vai ter lágrimas, que lá não vai ter dor, que lá não vai ter doença. Isso é lindo, mais do que ruas de ouro, mais do que pedras preciosas. Entre tantas coisas, às vezes até parece que até o desejo de ir para esse lugar é ganancioso, mas o que mais vai importar lá é que a presença de Deus estará lá naquele lugar. A presença de Deus será o mais importante. Lembre-se de uma coisa: o céu, o novo lugar onde estaremos, a nova cidade, aquele lugar que será preparado por Deus, o que vai ser lindo e mais poderoso e prazeroso é que a presença de Deus vai estar lá, diferente do inferno, porque no inferno é ausência de Deus e sofrimento eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se disso, você não pode deixar e esquecer disso. Ratifico, a síntese do tópico é: o Senhor está ali. É o novo nome dado à cidade no milênio para dissociar o nome de Jerusalém com os pecados do passado. O Senhor está ali. Ezequiel capítulo 48 e versículo de número 35. Para concluirmos esta lição, eu quero deixar alguns comentários importantes. É importante lembrarmos e termos a certeza do coração que quando nós começamos o capítulo número 1 de Ezequiel, o contexto do começo desse livro é de invasão, cativeiro, destruição, guerra, até dá medo. Mas o que é mais lindo é que no final do livro, tudo vai terminar bem. Louvado seja Deus. É que Deus irá restaurar todas as coisas. Tudo vai terminar bem. O começo difícil, com visões, com revelações, com até itens e versos, versículos, capítulos que às vezes assustam, mas a grande certeza é que quando chegamos no capítulo 48, é que tudo vai terminar bem. Eu me lembrei justamente de uma fala de Billy Graham, quando muitas pessoas estavam preocupadas, desesperadas com o futuro, com o amanhã. Billy Graham disse a seguinte expressão: vai terminar tudo bem. Eu li a última página da Bíblia. Quando estudamos e finalizamos esse livro de Ezequiel, talvez você tenha dificuldades, e isso não é feio, e isso não é vergonhoso. A Bíblia, dependendo do seu livro, ela não é tão simples, mas eu encerro esta aula justamente com o conto do Sr. Casper, a sua filha Corrie ten Boom, precisamente em 1904, quando Corrie recebe na escola uma informação sobre o pecado do sexo, e toda segunda-feira ela viajava para Amsterdã com seu pai, o Sr. Casper, um grande relojeiro da Holanda, e depois que ouviu aquilo na sala de aula, Corrie ficou toda aflita, porque percebeu o alvoroço em sala. Quando o trem está voltando de Amsterdã para a Holanda, Corrie olha para o seu pai e diz: papai, o que é o pecado do sexo? O Sr. Casper, muito inteligente, crente, temente a Deus, um homem muito piedoso, olha para Corrie e pede para Corrie pegar as duas malas, a mala dela e a mala de seu pai. Quando Corrie pega a sua mala, normal, quando ela vai pegar a mala de seu pai, ela não suporta o peso e diz para o seu pai: isso é muito pesado para mim. O Sr. Casper olha para Corrie e diz: pois bem, Corrie, um bom pai nunca deixará um filho carregar nada pesado. Enquanto você não entende, enquanto você não compreende ou não conhece determinados assuntos, ou enquanto você está vivendo coisas que não compreende, lembre-se de uma coisa:
Confie no seu Pai. Deus te abençoe. Um bom domingo para você e para sua família. E não se esqueça que, a partir das 18h30, nós teremos o nosso culto da família aqui em nossa igreja, junto com o nosso pastor Sisac da Silva Valadares, às 18h30. Você não pode ficar de fora. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Ufa!